É por isso que estou tentando contar a vocês tudo sobre a Venezuela e a insurreição de enviar o exército para derrubar o governo venezuelano. E o Senhor me mostrou um avivamento começando a acontecer. Eu vi muitas pessoas nascendo de novo. Eu vi que havia muita feitiçaria na Venezuela. Alguém pode confirmar isso? Eu não sei, mas vi uma escuridão e uma névoa sobre a nação, com muita atividade ocultista. E o Senhor disse que estava trazendo avivamento para a Venezuela, que eles não foram esquecidos, que haverá um grande avivamento na Venezuela, e ele se espalhará pela América do Sul. E a América do Sul terá um mover de Deus incrível, assim como todos os outros terão. A maioria das pessoas, porque não falamos sobre a América. Você sabe, muitos pensam que tudo é sempre sobre a América. Mas Deus vai visitar a Ásia. Deus vai visitar a América do Sul. Deus vai visitar a África. E você vê toda essa agitação e toda essa revolta agora. E o Senhor está me mostrando que só porque você vê tudo isso, estamos prestes a ter um grande avanço. Estamos prestes a ter uma grande reviravolta. E você está prestes a ver um grande avivamento com todas essas pessoas se revoltando e ficando indignadas. E todas essas coisas estão acontecendo. Prepare-se para a igreja se levantar nessas regiões e ver uma colheita sobrenatural para o reino de Deus. Precisamos crer nisso. É por isso que o Senhor me disse: você sabe, eu te chamei. Estamos aqui para orar e para orar pelas nações. Eu vi a Guerra Fria ficando ainda mais fria e vi Venezuela, Cuba e essas nações todas se unindo para formar um BRICS maior e mais forte, que lhes seria oferecida uma posição, oferecidas essas coisas. E isso era, você sabe, basicamente os Estados Unidos tentando intervir, dizendo: não, vocês não vão fazer isso porque o dólar precisa continuar sendo o rei, sabe, por seja lá o que for. Mas isso é muito sério. Então é isso que estou tentando dizer para vocês. Mas vamos ter um grande mover de Deus na América. Teremos um grande mover de Deus nessas nações, no México. E sim, temos políticos corruptos. Sim, vemos todas essas coisas. Mas estou dizendo a vocês, há muitas pessoas boas nessas nações que só querem um mover de Deus. Que estão famintas, desesperadas e sedentas por um toque de Jesus. E é por isso que estou tentando dizer a vocês, sabe? O Senhor disse: eu vou visitar e sacudir a Igreja Católica. Por quê? Existem 1,4 bilhão de católicos. E há muitas pessoas, como tivemos um jovem de 11 anos nascido e criado, ele é um coroinha católico ou algo assim. O que você disse? Ele entrega os sacramentos para os... Sim, ele ajuda os padres. Sim, entregou o seu coração a Jesus Cristo no canal esta semana, ontem ou anteontem. E a mãe dele nos enviou um e-mail. Ela estava tão empolgada que o filho dela, de 11 anos, ele fez a oração do pecador, mas era voluntário na Igreja Católica. E é muito envolvido lá. Ela disse: ele entregou o coração dele a Jesus Cristo, assistindo ao seu canal, 11 anos de idade. E é por isso que fazemos isso. Eu chorei. Eu disse para a Diana, eu falei: uau! Ela enviou uma foto dele e mostrou quem era esse garotinho. E ele entregou o coração dele a Jesus Cristo esta semana. E é por isso que fazemos isso. É por causa do garotinho. Nós sabemos que Deus vai visitar os jovens na Igreja Católica. Que Deus vai sacudir e vai despertar um grande mover de Deus na comunidade católica. E é exatamente isso que ele disse. Eu vou visitar e vou corrigir algumas doutrinas falsas na Igreja Mórmon. E ele disse: há muita doutrina falsa. Mas eu vou visitar. Eu vi o próprio Jesus aparecendo para pessoas da fé testemunha de Jeová e Mórmon. Eu sei que talvez seja demais para alguns, mas eu vi isso. Que haveria um mover de Deus e que haveria uma separação da igreja e que eles se separariam disso e começariam a ensinar da maneira correta sobre Jesus e sobre como devem fazer as coisas. Diferente de como é a igreja Mórmon, eu vi uma divisão na igreja. Eu vi uma divisão na igreja Mórmon. Eu vi uma divisão nisso. E o Senhor disse: vai acontecer um grande avivamento na igreja Mórmon, Brandon. Há muitas pessoas boas lá que apenas estão enganadas em sua doutrina. E eu vou visitar essa igreja. E eu vou libertar essas pessoas. Elas foram ensinadas de forma errada.
E ele disse: Brandon, eu vou visitá-los. Há muitas pessoas boas. A maioria das pessoas, bem, você sabe não. Eu ouvi o Espírito do Senhor e ele disse: Eu vou visitar. E vai haver um avivamento. E haverá uma divisão. A igreja será dividida. Algumas pessoas vão continuar seguindo a mesma doutrina de sempre, mas haverá muitos que vão se separar e seguir por outro caminho. E é o caminho certo. Mas haverá um grande avivamento, até mesmo na igreja Mórmon, nesses últimos dias. Ninguém pereça, mas todos se arrependam. Eu vou até visitar a igreja satânica. Não quero que as bruxas e feiticeiros ocultistas vão para o inferno. Você entende? Eu morri por cada um deles, para que não fossem para o inferno. E eu fiquei pensando, cara, eles servem ao diabo, eles merecem ir para o inferno. Mas ele disse: Eu não quero que ninguém pereça. E eu pensei, Senhor, o Senhor ama até os satanistas. Com todo o seu coração, o Senhor ama a todos eles. Você olha, além de tudo o que eles fazem e das blasfêmias contra você, toda a escuridão que eles praticam para sacrificar, afligir a igreja e tentar destruir as coisas. Ele disse: Eu amo todos eles. Ore por um avivamento, até mesmo entre os demoníacos. Ore por um avivamento na igreja satânica. Ore por um avivamento, Brandon, para que eles nasçam de novo. Eles estão apenas cegos. Satanás cegou os olhos dos incrédulos. Mas Jesus Cristo ama até mesmo o mais sombrio adorador do diabo. Jesus Cristo ama até mesmo o sacerdote satânico mais profundo e obscuro. Jesus Cristo os ama. E ele não quer que nenhum homem pereça. O inferno não foi criado para adoradores do diabo. O inferno não foi criado para muçulmanos. O inferno não foi criado para incrédulos. O inferno não foi criado para budistas. O inferno foi criado para o diabo e seus demônios. Somos todos filhos de Deus e ele quer que cada um de nós se arrependa e chegue ao conhecimento salvador de Jesus Cristo. A menos que o homem nasça de novo, a menos que você conheça Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal, você não entrará no reino de Deus. Nenhuma outra religião, nenhuma outra fé levará você ao céu além do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único caminho para o céu. Você precisa saber disso. A menos que você confesse Jesus Cristo, você nunca conseguirá. Não me importa qual doutrina falsa alguém tenha lhe dito. Não me importa que tipo de religião você acha que pode seguir. Bem, se você seguir o martírio, vai ganhar 90 virgens, ou seja lá o que dizem. Não há outro caminho para o Pai além do Senhor Jesus Cristo. Maomé não pode te salvar. Buda não pode te salvar. Joseph, como é o nome daquele cara que está à frente da igreja Mormon? Não importa. Eles não sabem de quem estou falando. Ele não pode te salvar. Os profetas não podem te salvar. Não me importa quem seja. O único caminho para o céu é o Senhor Jesus Cristo. Você precisa conhecê-lo e ele precisa te conhecer. Eu sei que há muitas pessoas que acreditam que existe mais de um caminho para chegar ao céu, mas você está errado. Você está errado. Isso é uma doutrina de demônios. Jesus Cristo é o único caminho. Você precisa conhecer Jesus hoje. Eu te digo tudo isso porque estamos ficando sem tempo. Enquanto ouço que a Guerra Fria está ficando mais fria, essa próxima guerra será ainda mais. E eu vi um botão vermelho em uma maleta sendo aberto e levantado. Acredito que provavelmente eram os códigos nucleares. E, você sabe, a Nuclear Football, a maleta nuclear. Eu não sei o que era aquilo. Eu vi algo com um botão vermelho e o senhor disse: eles estão tentando, eles vão querer apertá-lo nos dias à frente. Você entende? Eles querem escalar isso para decolar, para trazer o Mardi. Tudo está se alinhando para o anticristo. Estamos tão perto dele aparecer em cena.
Estamos tão perto de ver o anticristo entrar em cena, de ver o terceiro templo ser reconstruído, de ver o chip entrar em ação, de ter uma ordem mundial única com uma moeda mundial única, um mundo único em tudo. Estamos muito perto de ver isso. Se a próxima praga surgir, como eu já vi acontecer. E eu vi isso, acredito, né? O que eu acredito ser o final de 2027, entrando em 2028. Se esse período se confirmar e esse vírus surgir nesse intervalo, será por volta de dezembro de 2027. Dezembro, o final. De novembro para dezembro de 2027 é sobre o que estou orando agora. E se esse vírus aparecer nesse período, dezembro de 2027, esse é o período que tenho visto. É uma jogada muito, muito importante. Isso vai abrir caminho, porque eles vão dizer que o dinheiro não pode ser tocado. O dinheiro está contaminado. Tudo, precisamos ter uma plataforma digital. Você não pode tocar nessa moeda porque todo o vírus está nesse dinheiro. Não pode tocar em moedas. Você não pode tocar. Precisamos eliminar a propagação. Então eles têm uma identidade digital. E eu disse, eles vão lançar isso com o seu celular. Eu já contei a vocês qual é a próxima fase. Isso vai se tornar obrigatório para comprar ou vender ou fazer qualquer coisa. Você vai precisar de um celular para ir à loja e fazer com que eles escaneiem, porque o dinheiro em espécie vai acabar. Está chegando. Eu aviso você. Você é como um sapo na panela e a água está fervendo ao seu redor? Você nem percebe. Quão perto está Jesus Cristo de voltar? Todo esse resto é distração. Mas o principal foco em que você deveria estar focado é: você conhece o Senhor Jesus Cristo? Não no que está acontecendo nas redes sociais, nem no que está acontecendo com este ou aquele youtuber, ou no que está acontecendo com este ou aquele ministério, o que está acontecendo na sua vida, porque nenhum outro ministério, nenhum outro canal do YouTube vai levar você até lá. Você conhece Jesus por si mesmo? É isso que você tem que se perguntar. Se você morresse hoje, você não vai estar diante de Deus com a Érica, com a Candace ou com qualquer outra pessoa. Com quem você vai ficar, só você sabe. Nem eu, nem Diana, nem Braden. Mas você comparecerá perante o Pai e prestará contas de tudo o que fez nesta terra. E ele dirá: eu te conhecia, ou vá embora de mim, eu nunca te conheci. Nenhum outro ministério profético, nenhum canal de oração, nada pode te levar lá, a não ser você conhecer Jesus Cristo por si mesmo. As coisas estão se intensificando a uma velocidade vertiginosa. É como se acontecesse todos os dias. Olhe para os protestos, olhe para tudo isso. Por quê? Porque o Filho do Homem está vindo. Jesus Cristo está voltando. Estamos sendo conduzidos, prontos para entrar na grande tribulação, senhoras e senhores. Mas é por isso que eu tento te dizer toda vez. Eu venho aqui e te dou uma oportunidade para perguntar: você conhece Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal? Você está ficando sem tempo. Ninguém tem o amanhã garantido. Nenhuma mulher tem o amanhã garantido. A menos que um homem nasça de novo, a menos que uma mulher nasça de novo, você não pode entrar no reino de Deus. E essas coisas que estão acontecendo nas notícias estão acontecendo tão rapidamente e é tão perturbador o que está sendo falado. Isso poderia. É como, isso é real, mas é real. A moral e a corrupção do pensamento humano, a escalada das coisas está acontecendo tão rapidamente, tão depressa. Mas você está ficando sem tempo. É por isso que continuo te dizendo. Estamos prestes a ver coisas que você nunca imaginou que veria. Antes de começarmos a orar esta noite, no que eu sempre chamo de GoTubing, eu preciso te perguntar: se você está aqui, você conhece meu amigo Jesus? Nada do que falei antes realmente importa, exceto esta única e muito importante coisa.
Se você está aqui esta noite e nunca aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal, você precisa conhecer meu amigo. E ele precisa te conhecer. Você precisa se arrepender e se afastar dos seus maus caminhos. Você precisa. Isso vai te ajudar. Isso será o que fará você escapar da ira que está por vir. Eu realmente acredito que conhecer Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal é o seu ingresso. Nada mais vai te salvar. Sua avó não pode te salvar. Sua mãe, nenhum pastor pode te salvar. Só você confessando nele. E crendo com o coração, a confissão é feita para a salvação. E eu já ouvi isso milhões de vezes. Há um céu a ganhar e um inferno a evitar. Mas de qualquer forma, você está fazendo uma escolha, mesmo que ache que não está escolhendo. Você pensa, bem, eu não estou fazendo uma escolha. Não, você acabou de fazer uma escolha. Você fez a escolha errada se não aceitou Jesus. Então eu quero te perguntar, você o conhece? E se você quiser conhecê-lo, eu quero fazer uma pequena oração com você. Quero que você se torne ousado em relação ao que você defende. Tenha uma coluna vertebral firme como uma barra de ferro. Não seja covarde e defenda aquilo em que você acredita nesta noite. E quero que você se torne radical e tenha fé em Jesus na sua decisão. E diga para nós nos comentários agora mesmo: eu quero ser salvo. Não seja medroso. Não seja um covardezinho. Mas seja ousado em sua decisão, assim como Cristo foi ousado ao morrer por você. Ele morreu por você para que você não precise ir para o inferno. Ele morreu por você para que você não precise viver na pobreza ou com doenças e enfermidades. Ele quer ser o seu Senhor e Salvador. Mas ele é um cavalheiro e ele nunca vai forçar a entrada na sua vida. É somente pela graça que você é salvo por meio da fé. E é ao dizer: Senhor, eu preciso de ti. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de um relacionamento contigo. Eu me arrependo. Então eu vou fazer a oração agora. E se você está aqui e nunca aceitou Jesus, hoje à noite você ainda não o aceitou. Mas eu vou fazer essa oração e é uma oração rápida e simples. E nós vamos continuar em frente. Mas eu não posso continuar com a oração sem saber se você conhece Jesus ou se está apenas assistindo. Você precisa conhecê-lo. Então eu vou fazer a oração agora. E eu quero que você seja corajoso sobre isso na seção de comentários. Diga para nós se você quer Jesus. Então diga: Jesus, eu creio que tu és o Filho de Deus. Eu creio que tu morreste por mim e ressuscitaste ao terceiro dia. Jesus, eu te peço que perdoes os meus pecados. Eu sou um pecador e te peço que os laves. Purifica-me de toda injustiça. Hoje eu viro as costas para o mundo. Eu viro as costas para o diabo. Eu viro as costas para o meu pecado. E a partir de hoje, Jesus, eu vou te seguir e te entregar a minha vida. Eu te dou o meu coração. Eu entrego a minha alma a ti, Senhor. Perdoa-me, purifica-me. Faz-me novo. Eu vou te servir a partir de hoje. Obrigado, Senhor, porque escreveste o meu nome no livro da vida do Cordeiro agora mesmo. Eu te peço que o escrevas lá. E eu te agradeço, Senhor, porque tu fizeste isso. Jesus, eu te agradeço, Senhor, porque tu me perdoaste. E a partir de hoje eu vou te seguir de todo o meu coração. Em nome de Jesus. Amém. É uma oração simples. Mas no coração, com o coração, é com o coração. Agora, eu creio que se você acabou de fazer essa oração, eu creio que você nasceu de novo. E eu acredito que você precisa ir a uma igreja que crê na Bíblia. Vá a uma igreja que crê na Bíblia. Vá lá todo domingo, quarta-feira, quando tiver grupos ou qualquer outra atividade e se envolva lá. Fique animado por ser cristão. Tudo o que você precisa fazer é ler a sua Bíblia, orar, contar ao pastor da igreja quando você for a uma igreja não denominacional. É para onde Diana e eu iríamos. Só estou dizendo. Nós vamos a uma igreja não denominacional. Algumas pessoas vão à igreja batista. Algumas pessoas vão a outras igrejas. Mas nós iríamos a uma igreja não denominacional, nos envolveríamos lá. Diga a eles: eu quero ser batizado nas águas. Você precisa ser batizado nas águas. Vai ser divertido. Vá lá na frente. É emocionante.
É uma forma de expressar que estou totalmente entregue a Jesus. Sabe de uma coisa? Eu estou totalmente dentro, vou ser mergulhado nessas águas. Vou sair de lá uma nova criatura criada em Cristo Jesus. Só estou te dizendo, é uma experiência gloriosa. Estamos nos alegrando com você. É incrível. Tivemos 96 de vocês que entregaram o coração a Jesus Cristo esta noite. Quase 100 pessoas entregaram o coração a Jesus esta noite. Então, eu estou me alegrando com todos vocês. O céu está se alegrando com vocês e o inferno está furioso. Eles estão dizendo, perdemos um bom. O diabo está dizendo, perdemos um bom pecador esta noite, rapaz. Porque você entregou seu coração a Jesus. Ele está lá em cima dizendo, poxa, perdemos um bom pecador. Então, louvado seja o Senhor por você ter entregado seu coração a Jesus. Parabéns. Amamos todos vocês e oramos por vocês. Sejam todos bem-vindos à família. Bem-vindos à família. Obrigado e continuem voltando e orando conosco.